casa, passeio ou a negócios. Faça a viagem dos seus sonhos. Conheça do Brasil o paisagismo. Pela Riera Turismo. Identificação. Você sintoniza a ZYD 538 Rádio Futura FM em 106,9 MHz. Emissora educativa de radiodifusão. Transmitido de Itajubá, sul de Minas. Futura FM. Informação e música de qualidade. Agora, na Futura FM, o programa Novo Tempo. Bom dia, ouvintes da Rádio Futura FM, muito bom dia, muita paz a todos. Hoje é o último dia do mês de outubro, o mês em que nasceu Hippolyte Léon Denisard Rivaio, e hoje é o último dia do mês de outubro. Há um ciclo normal na vida e nas famílias, na sociedade, desde sempre. As pessoas nascem, crescem, envelhecem e costumou-se dizer morrem. Ainda bem que a doutrina espírita diz desencarna, quer dizer, não existe morte. Desencarnar quer dizer abandonar o corpo de carne. Mas a vida continua no outro plano, num plano etéreo, de modo que você não precisa ter medo da morte. E também não diga nunca, eu perdi meu pai. Não, você perde o anel, perde um botão, perde alguma coisa, mas o pai da gente não é uma propriedade, né? É um membro da família importante. Eu tenho umas lembranças maravilhosas do meu pai. São as atitudes dele que foram os exemplos de vida para mim. E eu não perdi meu pai. Meu pai desencarnou, né? Então você não precisa ter medo da morte, porque nós vamos nos reencontrar todos, principalmente aí é que está o perigo. As pessoas a quem a gente enganou, que a gente fingiu, aquelas que a gente ludibriou, aquela que a gente prejudicou, são as primeiras a gente encontrar. Então, é melhor a gente não prejudicar ninguém, não enganar ninguém, não fingir para ninguém. Quando a gente não finge para ninguém, aborrece, né? As pessoas não gostam muito. Mas é o importante que você seja verdadeiro. Mas não precisa ter medo da morte, porque depois de amanhã é dia dos finados. Os finados não estão finados. Eles continuam vivendo na condição espiritual, numa outra dimensão, apenas amando, não se esqueceram dos seus parentes, dos seus amigos. Os amigos é que às vezes esquecem de quem morreu, achando que morreu, acabou, sumiu, desapareceu. Mas não é bem assim, não. Faz assim um pensamento de alguém que é muito seu amigo e viajou para a Europa. Aí você fala com ele pelo celular, você só não pode falar com os espíritos pelo celular, mas já está quase conseguindo.
Mais um bocadinho a ciência vai chegar lá, tá? Quando tiver outros aparelhos, porque já tem um aparelho chamado MARC. O MARC 1, MARC 2 já está indo no MARC 4. É um aparelho em que os espíritos conversam com as pessoas de cá, da sociedade. Então, a sociedade dos vivos, entre aspas, que seríamos nós, vivos entre aspas, porque esses ainda estão para morrer, né? Mas os que já morreram estão vivos de verdade, né? Porque o espírito não morre. O espírito não experimenta a morte. A morte é apenas biológica e, segundo Lavoisier, ela também não existe, a morte biológica. Transforma-se, mas não morre, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso tudo e não ficar com medo, porque você, quando morrer, você só vai se livrar do corpo. Esse instrumento denso, pesado, que a gente tem que carregar a vida toda, né? Mas a vida continua. Não vai haver morte alguma. Os antigos credos do homem é que criaram esse atavismo da morte e a pessoa fica pensando, não, eu tenho uma galeria de pessoas queridas que me ajudaram, que me ensinaram muita coisa, e eles são as minhas referências, então eu oro por eles toda noite. E tenho certeza que eles recebem a vibração da nossa oração e a gente até sente a presença deles. Corações agradecidos, né? E são muitos aqueles que para mim foram referências. Então, um bom dia para vocês, mas pense nisso. Bom dia, Maria Ângela, substituindo hoje a Nilda Bittencourt. Bom dia, seu Gilson Santana, Carlos Gomes, Nádia. Bom dia a você, ouvinte da Rádio Futura FM. E bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanhará, né, pelas mídias sociais, tanto do Centro Espírita Allan Kardec quanto da Rádio Futura FM. Um ótimo dia para todo mundo. Bom dia, Maria Ângela, bom dia, seu Gilson, bom dia, Nádia Maria, Carlos Gomes conosco aqui também. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos, bom dia a você que nos honra com a sua presença. Possamos mais uma vez refletir sobre a vida que continua, né? Como o senhor Justo estava falando, não acaba. Morte não é fim, é uma transformação, termina um ciclo, começa o outro, como as estações. Precisamos colocar isso na nossa mente para a gente sofrer menos. Como a lagarta, né? A lagarta se transforma numa linda borboleta. Olha que comparação linda! É isso mesmo, é o que vai acontecer conosco. Nós vamos deixar esse casulo, que é o corpo da gente, bater asas, né? E o espírito voa. Sabia que o espírito voa? Não são todos que conseguem voar, não, mas ele voa. Ele percorre o espaço na velocidade do pensamento. Olha que maravilha, né? Não precisa pegar o Uber. E as pessoas que pensam que a morte é o fim, como é se imaginar um nada, um não ser? Né? Então, para que todo esse investimento, né, em conhecimento, em sentimento, para acabar ali no túmulo? Né? Falta de lógica, não é uma questão de religião, é uma questão de lógica. Né? Completamente. É uma questão científica, inclusive, né? E a gente precisa... A vida é dinâmica, é de progresso. Então a gente tem que estar sempre renovando os nossos conceitos, né? Porque uma coisa que é hoje, amanhã não será. Já descobriram novas ideias. Imagine, em 1950, eu me lembro bem, 45 terminou a guerra, em 1950 não tinha plástico. Olha, não existia papel higiênico. Não existia papel higiênico em 1950. Agora você vê como a vida mudou. Tinha um rádio chamado Galena. Então aquele rádio, você batia nele quando ele parava de falar. Olha só. Hoje em dia você tem um aparelhinho na sua mão chamado celular. Você já viu a capacidade que o celular tem? São tantas que eu nem conheço.
Verdade, verdade. O mundo nas mãos da gente, né? O celular Então, aposentou muita coisa. e a diferença que eu quero dizer de 1950. Agora, no ano 2100, imagine a diferença que nós teremos para hoje. Então, aqui cabe uma reflexão que eu pediria depois até o Carlos e o Santana para complementar. O mundo está atingindo uma dimensão de tecnologia que favorece a vida, facilita a vida das pessoas, que não tem mais lugar para cretinismo. Sabe? Não tem lugar para desonestidade, não tem lugar para os mentirosos, os hipócritas. Está na hora para usufruir dessas maravilhas, a videoconferência, videocirurgia. Espera aí, está na hora de ter pessoas com dignidade para usufruir disso, para usar isso para facilitar a comunicação, a vida, né? Não para ficar botando mentira, hipocrisia, fingindo, sujando a vida alheia, dando notícia, fazendo coisa com fotografia de criança. Eu não sei que cabeça é essa que consegue fazer umas coisas dessas. Fica com vocês o... Dudu, vamos ver a agenda primeiro, Sr. Depois a gente conversa, toca nesse assunto coisa também. Triste, né? Então o mundo está atingindo um momento que as pessoas vão se sentir mal situadas. Justamente. Né? Eu também tenho essa opinião também. Mas estamos no meio de um processo onde a seletividade já está acontecendo. Está acontecendo. Só vai ter espaço quem tiver em condições de estar lá. Com certeza. Vamos lá, Maria Ângela. Vamos para a agenda. Convido a todos, né? Convidamos a todos para uma palestra especial no próximo sábado, às 14 horas, lá na sede do Centro Espírita Allan Kardec, na rua Francisco Marcelli, número 32, aqui no centro de Itajubá. A palestra será com a fisioterapeuta Carolina Resque Cirineu, Como Cuidar da Dor Lombar. A escolha desse tema, ele é muito pertinente porque, segundo nos informaram ontem, né, lá na palestra, Santana, 80% das pessoas sofrem desse mal. Com dor lombar. Então, é uma palestra que o todos Carlinhos está levantando nós... o dedinho aqui, dizendo que ele também sofre. Não é? Então, gente, não percam essa palestra. A entrada é gratuita, é só você chegar lá e assistir e participar. Como Cuidar da Dor Lombar, às 14 horas no sábado. No sábado também haverá, com o Dr. Paulo Roberto, atendimento a 5 crianças, né? Ele é um pediatra. O atendimento é gratuito. Você deverá chegar com a sua criança às 13 horas. O portão abre às 13 horas e aí é feita uma ficha e os 5 primeiros que estiverem na fila serão atendidos gratuitamente pelo Dr. Paulo Roberto, que é um voluntário da casa, né? No sábado agora, dia 2 de novembro. Queremos convidar também você que está aqui na cidade de Itajubá. Nós passamos o ano, o ateliê, né, as nossas artesãs passam o ano confeccionando lindas peças para que a gente possa vender no final do ano. São enfeites de Natal, são objetos de uso pessoal, são lindos, são objetos lindos feitos pelas nossas artesãs que são vendidos no Natal. E essas vendas desses artesanatos, eles ocorrem antes das palestras, às segundas-feiras, à tarde, né, às 2 horas, 14 horas, isso, até 14h30, porque 14h30 começa a palestra da segunda. À noite, na segunda e na quinta, a venda é das 19 horas às 19h50, porque às 20 horas temos palestra. No sábado venderemos também, antes da palestra da Carolina, e esse dinheiro que a gente arrecada é para as obras sociais, é para manutenção do prédio, é para manutenção do Centro de Educação Infantil, é para manutenção desses atendimentos médicos, né? Para pagar água, luz, enfim, é para todas as nossas obras.
Então, a gente convida o pessoal. E, por último, da nossa agenda, hoje à noite teremos palestra às 20 horas. Será uma palestra especial, encerrando o mês de celebração a Kardec, que até o seu Gilson já comentou, desse mês tão importante para nós. Nós vamos ter, após a palestra, um momento cultural e teremos uma confraternização. Uma simples confraternização, mas de profundo sentimento. E a palestra de hoje intitula-se Kardec Sempre e será com o seu Gilson Alves de Lima. Seu Gilson, o que haverá hoje na palestra? O que o senhor vai trazer para nós? Dá um pequeno spoiler. Está vendo o spoiler. Olha, porque hoje precisa ter muito cuidado, tá? Tem muita gente transformando as ideias de Kardec nas próprias ideias. Principalmente aqueles que são do mundo erudito, né? Tem um companheiro que lançou um livro e depois eu não vou nem dizer o título do livro para não chamar a atenção. Ele aí disse assim: depois que você lê esse livro, você vai descobrir o que é o verdadeiro espiritismo. Ele não prestou atenção, que ele disse que o outro é falso, né? Você vai saber o que é o verdadeiro espiritismo. Peraí, meu filho, vai prestar atenção nas coisas. E é erudito, eu tenho intimidade com ele. Mas é bom ter cuidado com esse povo de agora, porque tem uma pessoa também erudita do espiritismo que disse assim: até um determinado tempo, eu acreditava que existisse apenas um espiritismo, mas depois que eu estudei muito mais, eu descobri que tem vários espiritismos. Quer dizer, ela esqueceu que existe um livro chamado Dos Espíritos, e lá no item 17 da introdução, Allan Kardec diz assim: a verdadeira doutrina espírita está no ensinamento que os espíritos trouxeram. Então só existe um. Simples assim. Alguns estão querendo transformar a doutrina num partido político. O que é pior, né? Então, eles já criaram os espíritas de direita, os espíritas de esquerda, os espíritas conservadores. Então, as pessoas estão criando nomenclatura. Eu estou dizendo isso, não levem isso em consideração, que isso são ideias próprias da cabeça de alguém e não faz parte da doutrina espírita por excelência. Por isso que há uma diferença entre espiritismo e movimento espírita. Espiritismo é a doutrina espírita que veio, né, dos espíritos, e movimento é o que os espíritas entendem dela e divulgam. E as pessoas, né, como todos nós imperfeitos, temos visões ainda equivocadas e deturpamos ou não entendemos alguma coisa e queremos explicar. Então, em primeiro lugar, o espiritismo é estudo, de preferência estudo em grupo, para que possamos crescer juntos. E uma casa dividida não se sustenta. Então existe essa informação, vem lá de Jesus, né? Uma casa dividida não se sustenta. Então é melhor não dividir, não né, dividir. Vamos a maior caridade que você pode fazer pelo espiritismo é a sua divulgação. Não crie polêmicas no meio. Divulgue Jesus, né? Esse é o grande trabalho nosso. Que é o Consolador prometido por Jesus, é a doutrina espírita. Então, continuemos divulgando Jesus. E hoje nós vamos mostrar por que o espiritismo é o Consolador, vamos mostrar na palestra. Esse é um pequeno spoiler, né? Um pequeno resumo que o seu Gilson vai falar sobre. E eu queria falar um pouquinho sobre o tema de hoje, porque o seu Gilson começou a falar para nós aqui a respeito das mudanças, que é muita coisa que as pessoas fazem e vão mudando a maneira de pensar. E a lição de hoje é: ajuda-te a si mesmo e o céu te ajudará. Então a gente começa a ver quando a gente se modifica, quando a gente se melhora, quando a gente perdoa mais do que é perdoado,
né? E Francisco de Assis falou isso, né? E é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, né? Então não precisa ter medo da morte. Né? A gente já está se ajudando. E, consequentemente, o céu está nos ajudando também. Porque nós estamos mudando, nós estamos melhorando a nossa maneira de ver, de enxergar, de sentir, de ver a morte, né? O dia dos mortos, nada, né? Eu me lembro do Clóvis Nunes lá na Unifei, seu Gilson, quando ele fez um estudo conosco aqui. Ele falou que ele estava com a Lilian Vitfive, se eu não me falha a memória, pela Bandeirantes, no momento de gravação. E aí a Lilian falou assim: nós estamos aqui aguardando a mensagem dos mortos através dos gravadores, né? Daquela coisa dos rádios e gravadores. Aí no meio da mensagem veio assim: aqui vivos. Não sei se o senhor lembra dessa frase que o Clóvis Nunes, quando esteve em Itajubá, nos presenteou com seu conhecimento. E pela transcomunicação instrumental. O pessoal pensa que os espíritos só falam através de pessoas. Falam através de computador também e de instrumentos. O Mark, que eu falei, Mark 1, 2, 3 e 4, é para conversar com os espíritos. Então, se a ciência ainda não conhece isso, a culpa não é dos espíritas. E teve mais uma coisa, eu consegui um aparelho, um Spiricom, né? Aí trouxe para o centro para a gente fazer experiência. O aparelho sumiu e ninguém sabe como. Desmaterializou. Exatamente. O Spiricom é um instrumento para você falar com os espíritos. Então, eu trouxe um para o Centro Espírita. Já está até ultrapassado, né? Aí botamos ali, ligou, ele trouxe uma comunicação e dali em diante sumiu. Nunca mais apareceu. Depois o seu Jus comprou uma máquina Kirlian, para poder a gente perceber aquela coisa toda, a fotografia que realmente mostra a aura do indivíduo e também se ele está doente ou não, como é que ele está, seu estado de espírito, também sumiu. O pessoal não quer que a gente aprenda. Muito bem. A lição de hoje vai falar justamente isso. Ajuda-te a si mesmo e o céu te ajudará. Esse está no Evangelho, capítulo 25, né? Itens 1, 2 e 3. Eu queria trazer aqui algumas mensagens dos nossos queridos ouvintes. O Mário Mazei: bom dia a todos, em especial ao seu Gilson. Te esperamos aqui em dezembro para a palestra de fim de ano, seu Gilson. Olha. O Mário é o meu filho de Ubatuba. Um abração para você, Mário, e para o grupo todo. O Edson Batista Gomes também está nos desejando bom dia, paz e luz a todos, uma ótima quinta-feira. Para você também, Edson. A Dinamara também está aqui conosco, está nos dando bom dia Dinamara. Bom dia, Dinamara, membro da Academia Itajubense de Letra. Eu estava conversando com o seu Gilson no carro, viu o Mazei, né? O Mazei que veio lá de Ubatuba. E aí o seu Gilson conversando já com essa data, viu? Só para deixar ciente que ele está bem ativo, bem ligado nessa data aí, que ele vai a Ubatuba fazer o encerramento do ano 2024 lá na Centro Espírita Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, É isso que nós temos. Aqui, ó, temos também o Douglas. O Douglas Campos está pedindo para aumentar um pouco o volume, mas já foi aumentado e parece que já deu certo. Já recebemos aqui a notícia que deu certo. O Marcos Santos, a Luciane Grasman, a Marice Marra, a Rosana Vasconcelos, todos estão nos desejando um bom dia e nós também, a todos vocês, um ótimo dia. O seu Gilson pediu para comentar, né, sobre a questão da evolução tecnológica. Então, quando ele diz que temos o mundo nas mãos, então nós estamos recebendo todas as informações de todo o mundo. Mas agora nós podemos estar mais presentes no mundo, porque nós também podemos colocar informações no mundo através desse aparelho. Aí surgiu essa nova profissão chamada influencer, né, onde as pessoas estão influenciando as outras a pensar. Aí a responsabilidade de cada um no que estamos, todos nós, colocando, né, postando nas redes sociais, que alguém vai ler, alguém vai acreditar e alguém vai seguir.
por isso os seguidores. Então, como é que agora nós podemos contribuir com um mundo melhor a partir de uma mensagem, de um pensamento no bem, para podermos contrapor toda a guerra e todo esse prejuízo mental que está acontecendo no mundo por causa das pessoas com autoridade e de publicações que só jogam para baixo. A nossa parte é colocar o contrário e fazer com que as pessoas voltem a ter esperança de um mundo melhor, que não se acaba com a morte e não se acaba com um problema que a gente muda para desafio que estivemos enfrentando. Por isso, continuar na vida que não acaba e aprender com os desafios que nos chegam, que é assim que a gente se torna uma pessoa melhor, em espírito principalmente. Eu vejo também, Carlos, aquela mensagem de Paulo, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, é a capacidade de interpretar que as pessoas têm das mensagens que chegam através desses aparelhos, através dos influencers, através das pessoas que fazem suas exposições, suas palestras, suas ideias e colocam para milhares de seguidores ouvirem. É uma grande oportunidade que nós temos de avaliar, de ver o que é bom, o que não for bom a gente descarta, porque da mesma forma que tem muito luxo, tem muito lixo junto com essas informações. Então nós temos o dever ou o crescimento, né, de aceitar esses desafios, de escolher o que é bom para nós. Como o senhor Gilson citou, e olhando para o futuro, quem vai estar daqui a 100 anos, né, daqui a 50 anos, a evolução que vai estar? Como é que vai estar o ser humano diante dessas informações? O crápula, o desonesto, não terá mais espaço, porque tudo vai ser feito de uma forma, como a gente percebe... Vai estar deslocado, aqui não é lugar mais para isso. Existem locais que você vai andando e o computador vai tirando foto do seu rosto, dos seus olhos, vai se te identificando, quer dizer, não tem, o desonesto ele não vai ficar sem ser registrado. Identificado, né? O controle será total. Né? Então, a tecnologia está indo para isso tudo. O desonesto não vai ter condições mais. O crápula não tem como mais. Mentiroso, né? Porque esse instrumento que está na mão da gente, como disse o Carlos, é para facilitar a vida, né? Para nos dar mais alcance de atingir os nossos semelhantes, agora atingir com coisas boas, verdadeiras, né? Que tragam paz para o espírito. A pessoa colocou uma câmera em casa e a cuidadora do idoso batia no idoso. E a câmera que ele colocou numa posição XYZ, lá registrou tudo. E ele lá do trabalho, ele viu o que o funcionário pago estava fazendo com seu pai, com a sua mãe. Então, quer dizer, tudo isso vai inibindo o mau caratismo, né? Vai inibindo aquela pessoa que não entendeu que nós estamos aqui para nos ajudar. E né? para progredir. Quem faz uma coisa dessa não progride, estaciona. É importante essa palavra progredir, porque a lei de progresso, nos ensinada pelos espíritos, diz que o mundo, ele progride sempre. Então, mesmo que a gente veja nesse momento algo mais conturbado, é simplesmente um pedaço da estrada que a gente se deparou com alguma fumaça, com algum transtorno, mas a estrada continua, a gente vai passar por isso e o mundo vai ser melhor. Não se desespere, porque o mundo será melhor. Agora, a gente vai ter que se manter firme nas nossas convicções. Agora, quais são as nossas convicções? É prejudicar alguém ou melhorar-se? Então, a gente precisa, assim, antenar. Não fique preocupado, o planeta não vai acabar, né? Esses filmes disruptivos que apresentam aí, isso é mais uma apologia da desgraça, uma apologia do negativo, do ruim. Não acredite nisso. O futuro será glorioso para aqueles que acreditam nisso e para aqueles que vão construir isso em si. Ajuda que o céu te ajudará, né? Vamos entrar no... No Livro dos Espíritos fala, Kardec pergunta quando é que podia melhorar o planeta e reformar as leis, né? Quando é que os homens vão reformar a lei, dentro da lei do progresso? A resposta é bem clara. Por força das coisas, que a Maria Ângela acabou de dizer, e pela ação dos homens de bem. Então, os homens de bem podem ajudar no progresso, e a situação que está acontecendo é irreversível o que nós estamos passando hoje. Né, Sr. Gilson? É irreversível. Com certeza. E, Santana, é importante falar, né?
quem muda são os homens, quer dizer, é a humanidade, não é o mundo. Os homens mudados mudam o mundo. Então, ficar esperando que o mundo mude para você mudar, sinto muito, mas não vai dar certo. Não vai. Não é esse o caminho. E se o mundo acabar, tem um mundo espiritual nos aguardando. Nós não será vamos muito ficar melhor. desamparados. Jamais. Olha aqui, a Sally Salles está nos desejando um bom dia, muita paz, a você também. Os irmãos Almeida, um grande abraço aos irmãos do SEAC, da minha família alagoana, adotada por Itajubá e muito bem acolhida pelos irmãos do centro. Olha só que bacana. Semana passada eu estava com um casal de amigos de Belém. Né? Olha só. Vieram de Belém, foi uma beleza. A gente passou junto aí a semana. Cidade fácil de ser amada, né, seu Gilson? Aqui alguém disse isso e não era itajubense. Disse a cidade fácil de ser amada, né? A gente tem quando a gente não entende doutrina espírita, a gente acha que os homens, a humanidade é dividida em grupos. Tem os chineses, tem os brasileiros, tem os alagoanos, tem os piauenses, pernambucanos, cariocas. Isso é só uma divisão temporária material, onde a gente está. Nomenclatura, não separa nada. Espírito tem nacionalidade? Espírito não, o espírito tem as suas culturas que ele foi adquirindo nos lugares por onde ele passou. Então, essas divisões, gente, são temporárias, né? Com certeza. Então, vamos lá no buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á, né? Esse texto está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, o item 1 que nós vamos ler, que é uma passagem de Jesus. O texto intitula-se Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi, agora o texto de Jesus em Mateus. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe. E o que busca, acha. E a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois, se vós, outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Então você percebe aí que Jesus não está falando nada grátis, né? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei. O que quer dizer buscai e achareis, senão perseverança, dedicação, persistência, continuidade? É isso que ele está dizendo. Aí a pessoa, não, peraí, eu vou buscar como? Porque buscar é uma procura. É um esforço, né? Buscar é esforço contínuo para conseguir uma finalidade. E ele diz qual é o pai, né, dentre nós, que o filho pede um peixe, dá uma serpente. Claro, se você busca boas coisas, você não vai receber as serpentes da vida. Você vai receber exatamente o que você tem por objetivo alcançar. Mas é preciso trabalho, dedicação, luta, porque nisso a pessoa constrói o seu próprio merecimento. Carlinho, complementa aí. A gente foi mal acostumado a só pedir, né? Pede que Deus dá, mas e a contraparte? Né? Eu não preciso fazer nada. Né? Como é que eu vou crescer se eu não estou fazendo a minha parte? Então, quando diz aí, ajuda-te primeiro que Deus vem junto. Né? Porque a gente tem até no Brasil aquele hábito, né? Se Deus quiser, então só Deus que quer, eu não quero nada. Né? Então, eu quero e Deus me ajuda sempre. Né? Então, ele está, como falou aí, um pai não dá uma pedra para um filho, né? Deus, claro que vai me dar o melhor, mas o melhor dentro de uma lei de crescimento e evolução. É que nós muitas vezes não sabemos pedir, né, o que você realmente quer para melhorar a sua vida em espírito.
E muitas vezes nós temos um olhar só presente ali, né? Fica do pedindo imediatismo. carro, uma roupa nova, um namorado. Pior do que isso, pedir para tirar o problema da nossa vida, quando o problema é a solução. E eu tenho como sair sozinho com a ajuda da espiritualidade e a ajuda de Deus. Então eu quero que ele tire uma coisa que vai me fazer crescer. Como é isso? Né? Nós somos professores. Não, o professor não dá prova, não. Então como é que você vai saber, o professor e o aluno, que aprendeu alguma coisa? Na prova. Se você vai saber você mesmo, né? Sim, autoavaliação. Então eu preciso saber o que eu quero para melhorar e nem sempre é agradável, mas necessário. O meio, né? O meio para conseguir é uma necessidade. É a fragilidade humana, né? Quando a coisa fica difícil, a pessoa desiste. Faltou persistência, faltou coragem, força para conseguir. E aí o que ela diz? Deus me abandonou. Deus não atendeu as minhas preces. É porque Deus não quis. Então, eu noto também, por exemplo, o esforço, né, da menina que se torna mulher, que é mãe, né? Se torna mãe. Ela quis ser mãe. E ser mãe é renúncia, é a abnegação, esquece de muitas coisas em prol da cria, em prol do filho que está chegando. Então, a pessoa que se propõe a se ajudar, a se tornar melhor, ela começa a ter o amparo para isso e vencer as dificuldades, como o Carlos Gomes acabou de dizer. Aquele problema é o meu crescimento. E nós crescemos muito mais na tempestade do que na bonança. Isso é fato. Não é isso, claro. A vida, quando ela está semelhante a um mar de almirante, ou semelhante a um céu de brigadeiro, é porque ela não está construindo nada. Mas no momento que nós somos surpreendidos pelos temporais no meio do caminho, inesperadamente, isso é um convite ao crescimento, né? E é justamente a hora que a gente tem que ter serenidade, né? E também a coragem de enfrentar aquele instante, porque aquilo passa. Aquilo não vai ficar toda a vida aquela dificuldade, aquilo vai passar. E quando passar, vai virar uma história engraçada. Mas na hora não era engraçado, mas vira sempre uma história engraçada. E todos nós, né, quem nunca passou por um problema e superou, por isso estamos aqui. Né? E cada vez que saímos do problema, saímos maiores e mais fortes. Então, quando chega o problema que nós chamamos de desafio, o que devemos pedir a Deus? Força para enfrentar e discernimento para tomar as decisões corretas que não prejudiquem ninguém. Porque às vezes eu também peço só para mim. Mas às vezes aquele pedido atendido pode ser que prejudique alguém. Então temos que pensar no coletivo, né? Nossa família encarnada tem 8 bilhões de irmãozinhos e irmãzinhas. Né? Deus vai pensar só em mim. Tem muita gente para ser pensado. A família é grande, né? O Santana falou aí da questão da mulher que se torna mãe. Né? Toda mãe, quando o filho fica doente pela primeira vez, ela tem que se virar para ele não morrer. Então, todas que passaram por isso, os filhos estão vivos, aprenderam a cuidar de uma criança. Foi um desafio, passou, ela superou e cresceu. Né? E hoje ela está ensinando a filha a ser mãe. Né? Assim vamos crescendo. A experiência, né? A experiência não se compra em supermercado. E a vida não é uma escola? Né? A vida é uma escola. É uma conquista. Na escola tem prova, né, Maria? Tem prova. Para todo mundo. Para todo mundo. E essa passagem de Jesus, ele está nos dando a garantia de que seremos amparados. Ele está dando a garantia que você pode pegar o seu desafio e ir em frente. Por quê? Porque uma prece é a menor distância que nos separa da espiritualidade. É só uma prece. Então, a gente precisa acreditar que a gente não está desamparado, que a gente não foi criado por Deus largado assim, de qualquer jeito, não. A gente pode largar as coisas de qualquer jeito, mas Deus não... Isso não é da lei de Deus. Não estamos à mercê do mal. Estamos sob a proteção divina. Agora, quem a gente escolhe de companhia, o que a gente escolhe para a vida, aí é uma escolha livre-arbítrio, aí é nós mesmos que fazemos as nossas escolhas, né? Então, se a gente quiser ser amparado, a gente tem que estar ligado às questões espirituais. Não é ficar
dentro do centro espírita ou no templo religioso qualquer, budista, não importa. Não, a gente tem que fazer obras, a gente tem que trabalhar a gente mesmo. Orar, com certeza. Jesus já falou, busca e você vai achar, mas o que a gente está buscando? Aí tem outro lado também, né? Se a gente buscar uma coisa ruim, se a gente plantar vendaval, vai colher tempestade. Busque e achareis mesmo, tanto bom quanto ruim. Por isso que é oração, né? Ora mais ação, né? Ora, pode orar, mas vamos em busca do crescimento, vamos em busca do aprendizado. Eu gosto sempre de citar quando o professor está em sala de aula, ele faz uma pergunta e o Joãozinho levanta o braço. Pode ser que ele responda a pergunta do professor errada, mas a intenção dele foi aprender. Mesmo com a pergunta errada, ele quis crescer, ele quis melhorar o entendimento dele. Então não é, diz assim, motivo de chacota porque ele levantou e errou a questão proposta pelo professor, mas sim o interesse de crescer. Se ele só acertasse, não precisava ir para a escola, né? A gente tem uma falsa ideia também de que, infelizmente, a educação, né, na história da civilização, ela sempre foi punitiva. Prêmio ou penaliza, ou castigo ou recompensa, né? Mas não é assim a vida, né? Hoje, como a gente já tem um entendimento maior sobre a existência, sobre a vida, o processo educativo, quando a gente faz alguma coisa e não atinge o objetivo que a gente entendeu que era o melhor, aquilo ali é um aprendizado. É a mesma coisa, você vai para uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, você sai com uma hipótese. Pode ser que lá no final, aquela hipótese que você imaginou, ela não se confirme, mas nem por isso o seu trabalho foi invalidado. Pelo contrário, você deixou escrito, evidenciado, para que outros pesquisadores, ao pegar aquele material, saibam qual é o caminho que não dá para ir. Por quê? Porque não deu certo. Então, tudo isso é aprendizado. Então, não tenha medo de errar. Na citação do Santana, o Joãozinho levantou a mão, falou uma coisa que não era tão correto. Mas, poxa, ele ousou no bom sentido, né? O duro é quando nós, professores, nos equivocamos e, às vezes, ainda desmerecemos o aluno. Mas o problema está em nós, professores, quando a gente faz isso. Não está no aluno querer aprender. Então, a gente precisa mudar essa relação também que a gente tem com o aprendizado, com o que a gente achou que ia ser, que era o melhor. Não, são aprendizados. Então, por isso que chama-se relação ensino-aprendizado, né? Que os dois estão aprendendo e ensinando. E essa questão do castigo também precisamos mudar o conceito, né? Depois de Jesus, Deus não castiga mais. Né? E o que a gente acha que é um castigo nada mais é do que consequência das nossas escolhas na lei de ação e reação. Então, o nosso pensamento é muito forte, né? Nós estudamos isso no Espiritismo, e quando pensamos e desejamos alguma coisa, aquilo começa a ser plasmado e está vindo em nossa direção. Hora que chegar, fui eu que escolhi, eu que chamei. Né? Então, pensamentos bons nos trazem a primavera, pensamentos maus, aquele inverno cortante de frio. Tudo é uma construção, né? Dentro de nós. Tudo isso somos nós. É o nosso reflexo. Por isso que nós conversamos sobre o futuro. O futuro vai precisar de pessoas melhores. Comecemos agora. Não existe o transformar da noite para o dia de uma pessoa melhor. É um trabalho do tempo. As pessoas melhores do futuro deverão ser nós mesmos. Isso. Agora, se a gente não se esforça, não tem uma pessoa melhor no futuro. O senhor Jesus falando sobre 1950, as dificuldades daquela época que fizeram que nós chegássemos até hoje com todos esses benefícios. Então, quando nós temos um problema, estamos sendo desafiados a melhorar aquela situação. Em tantas a luz elétrica e tantas outras que nós temos hoje, a própria internet, a partir de um problema, alguém pesquisou e chegou no que nós temos hoje. Os avanços da medicina, que são gigantes. Em 1950, nem se sonhava nisso que o Carlos está falando. O ferro de passar roupa era com brasa de carvão. Né? Que não tinha aquele ferro liquidificador, não tinha isso. Quer dizer, a vida está cheia de facilidade para o nosso dia a dia
E o indivíduo, em vez de aproveitar isso e fazer jus, ele começa a criar uma série de coisas paralelas que são filhas da sua imperfeição e, naturalmente, prejudica o semelhante. E o Carlos falou tão bem que esse aparelhinho na mão da gente movimenta o mundo. Se você disser perdoa o teu próximo aqui gravado e mandar para o mundo, é uma mensagem para alguém bem longe que você nem está imaginando ele ler perdoa o teu semelhante. E vai chegar para ele naquele momento em que ele precisava ouvir essa frase. Né? Como tem acontecido. Então, instrumentos que estão aqui para facilitar a nossa comunicação. Por exemplo, uma das coisas que eu tive muita satisfação de participar foi o Congresso Mundial de Espiritismo. Porque aí você começa a ver pessoas do mundo inteiro, sueco, australiano, americano, até africano, japonês, né? E todos falando a mesma língua, falando de amor, falando de reencarnação, falando de progresso espiritual, num clima onde todos se sentiam bem. E é tão bom você poder estar num clima em que você está tranquilo, você não está com medo de nada, você vai para lá e para cá e ninguém vai molestar você em nada. É isso que o protótipo humano que a pedagogia espírita quer, é o homem de bem. Né? O homem de bem é aquele homem que conhece o seu temperamento, os seus potenciais, mas ele é um homem obediente aos princípios divinos, né? Os princípios cristãos. Então é isso que a gente está querendo, a gente está falando. E não tem mesmo mais lugar para o cretinismo, para as pessoas pensando mal dos outros, postando filmezinho com criança. Isso devia ter crime hediondo, não tem perdão. E hoje participamos de congressos sem sair de casa, né? Graças à internet. Foi um avanço que nós tivemos aí também, né? Esse próprio programa, você poderá assisti-lo, reassisti-lo, no horário que você puder, né? E ainda interagir com o programa. Exatamente. Ô, Mário, eu sei que você ainda está aí na escuta, você está com dois companheiros aqui, ó, o Carlos Gomes e o Santana. Quando você estiver organizando a programação, aí pode botar eles como oradores e a Maria Ângela também. Ela não escapa não, seu Gilson, ela não escapa não, tem que fazer uma excursão para vamos fazer uma comitiva, vamos fazer uma comitiva e vamos lá. Que seja no calor, né? Que ganhe uma praia. Porque, afinal de contas, né, dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Né? Ainda com facilidade, fica lá em casa. Ô, maravilha. Ainda agora fica no apartamento do seu Gilson ainda, mora não? Agora é gostoso, aí fica gostoso mesmo. Quer dizer, não precisa nem pagar o hotel, a pousada, né? Muito bem. Vamos ler mais um trecho aqui do texto. Rapidinho, porque estamos em cima do horário também. Não? Falta 10 minutinhos, né? Isso. Do texto Ajuda-te e o céu te ajudará. Na infância da humanidade, o homem só aplica a sua inteligência na procura de alimentos, nos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos inimigos, né? Tem que imaginar que nós somos reencarnacionistas, isso era lá na formação da civilização, a gente estava lá, né? Mas Deus lhe deu, a mais do que o animal, o desejo constante de melhorar, ou seja, essa aspiração do melhor, que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua situação, levando-os às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. É a ciência, né, que lhe proporciona o que lhe falta. Graças às suas pesquisas, sua inteligência se desenvolve e sua moral se depura. Né? Os espíritos falaram que primeiro a gente desenvolve a inteligência, mas a moral tem que vir depois. E aí, Maria Ângela, me permite, o Carlinho depois complementa, sem a reencarnação não dá. Compreende? Se não tivesse a reencarnação, a humanidade estaria no primitivismo hoje.
Por que não está no primitivismo? Porque, de uma forma que ele chama empírica, né? A gente vai aprendendo quando a gente chega aqui na situação de ignorância absoluta, né? Claro, tudo que a gente aprende é porque a gente vai experimentar, é o empírico, né? Agora, aquilo que é empírico hoje é uma conquista do espírito. E na próxima encarnação é ideia inata, né? Na próxima encarnação eu já tenho o conteúdo dessa encarnação, vou aprender mais na próxima e aquele conteúdo dessa encarnação já vai me servir de base para um novo raciocínio lá adiante. E na outra encarnação, depois desta segunda, eu já terei mais material que me ajude a refletir na próxima e nas próximas. É assim que a humanidade progride. E se não houvesse a reencarnação, porque o Carlinho um dia me disse que a reencarnação não é uma ideia espírita, porque a maioria das pessoas diz que é. Né? Não, o espiritismo inventou essa tal de reencarnação, quer dizer, tem que estudar mais. Quando o espiritismo chegou, a reencarnação já existia. Desde os Vedas, há muito tempo. Quando fala aí que é o início, né, da infância da humanidade, né, o homem primitivo que vivia ainda como um animal, querendo apenas a sobrevivência, comer, beber, dormir, reproduzir, será que hoje, quem tem a visão materialista não apenas sofisticou, né, esses desejos de querer comer bem, dormir bem, morar bem e ter alguém com quem reproduzir? E a transcendência, em que momento que ela vai entrar? Então, um homem que não pensa em algo além da matéria, será que está muito diferente desse homem primitivo, né, que só vê a questão dos instintos serem... Né? Questionamento muito claro esse. Então... ele procura o hedonismo. A vida tem que ser é para gozar a vida, né? E nos 5 sentidos, apenas na questão material. E quando a gente desencarna e deixa aqui esse corpo material, que saudade não vai sentir dele e até com o risco de ficar preso nele, porque só viveu nele a vida inteira. Não pensou em algo além da matéria, que é isso que o Espiritismo propõe e comprova. Não, a vida não é só física, existe a vida espiritual que é eterna e já começou. Então, se vamos viver eternamente, vamos viver bem, vamos aprender coisas boas, vamos fazer amizade, que é isso que alimenta a vida e nos faz felizes. Para não termos do que nos envergonhar. Justamente. A gente olhar para nós e vemos o quanto nós deixamos, né? Nós fomos agredidos, mas não agredimos. Fomos ofendidos, mas não ofendemos a ninguém. Estamos nos tornando melhores. Estamos superando a nós mesmos, né? Essa superação é nossas escolhas. Então a gente vai caindo, vai fazendo a coisa certa. Erra e acerta. Eu sempre gosto de conversar com as pessoas e dizer, você está vendo uma pessoa, né? Um espírito que errou muito e que acertou muito. É o fruto. É o resultante de erros e acertos. De erros e acertos. Essa é a nossa caminhada, mas buscando o crescimento. Sem, como o seu Gilson falou, sem isso, estaríamos nas cavernas ainda. Ainda estaríamos no primitivismo. Né? Hoje não, hoje nós temos cobertores, nós temos uma casa aconchegante, nós temos ambientes, sapatos, né? Nós temos tênis, sapatênis, remédios. Quer dizer, olha o progresso que foi feito nesse anestesia. Isso. Oh, meu Deus do céu. Né? Anestesia não é uma coisa antiga, não. É jovem também a anestesia. E eu li uma revista que era científica, ela dizia que quando o inventor da anestesia, ele foi experimentar no ser humano, aí disseram que ele estava inoculando o demônio nas pessoas. Agora você vê as cabecinhas como é que são. E a gente transfere a uma mitologia, né, ao demônio, as coisas que a gente desconhece. Mas é pura ignorância nossa, porque o que a gente desconhece, a gente ignora. Então, se a gente conhecer mais, a gente vai
entender mais. Então, A racionalidade, né? a racionalidade. Então, quando você não conhece alguma coisa, vai pesquisar para saber, né? A gente eu faço isso, pelo menos, para a gente entender mais. Conhecer a história, né? Muitas vezes tem uma palavra que em uma época, né, significava uma coisa, hoje não significa Os mais. contextos eram As diversos. pessoas gostam muito de falar do diabo. O diabo vem de diabolos, aquilo que separa. Né? Hoje nós estamos para o símbolo, aquilo que une. Então tudo está falando de interdisciplinaridade, né? Interconexão, tudo é para unir o que antes não Deus, mas o homem separou. A gente percebe isso com a doutrina espírita. Muitas pessoas começam a frequentar a casa espírita e chegam às vezes a comentar conosco que não era isso que eles estavam pensando. É algo assim, a ideia que eles tinham do centro espírita é totalmente diversa daquilo que eles encontraram. Encontraram trabalho, encontraram união, encontraram alegria. Uma universidade. Da alma. Quer dizer, hoje ela é chamada de doce, né? Doce fulano de tal, né? Então ela conversando comigo disse justamente isso. Santana, é diferente o meu olhar. Eu achava que era diferente aqui, mas aqui é onde eu me encontrei, onde eu encontro aquilo que eu sempre busquei. Não vou citar nome, que é uma pessoa conhecida, Isso. mas ele me falou, trabalhava comigo, né? Ela vinha na calçada do Centro Espírita Allan Kardec. Quando ia chegar ao centro, ela atravessava para o outro lado. Pro outro lado. Isso foi uma orientação da igreja uma época, né? E as pessoas, os pais passavam para os filhos, que foram passando de geração em geração, as pessoas fazem e nem sabem por que fazem. Aí nós começamos o programa com a Maria Ângela lendo o trecho do Evangelho de Mateus. Então nós estudamos o Evangelho com a interpretação espírita, não tem o livro sagrado espírita, como as pessoas também costumam dizer. O Evangelho dos Espíritas. Uma vez me perguntaram isso. Você tem o Evangelho dos Espíritas? Aí eu falei, não. O Evangelho dos Espíritas é o Evangelho dos ateus, dos cachaceiros, dos evangélicos, dos católicos. É o mesmo que está no Novo Testamento. O Evangelho dos Espíritas é a vida. Faça da sua vida, né, uma vida evangelizada. Que pena que estamos chegando no final do nosso trabalho. Né? Muita paz a todos, muita luz e até a próxima quinta-feira, se Deus assim permitir. Um bom dia a todos, muita paz. E estaremos hoje à noite, 20 horas, lá com o seu Gilson. Kardec sempre. Agradecendo sempre pela sua audiência e lembrando que sábado, comemorando o seu dia do finados, onde você estiver, faça sua prece, agradeça por aquele que te ensinou tanto e que aprenderam juntos. Se não puder ir ao cemitério, não tem problema. Onde ele estiver, a sua oração, o seu pensamento, o seu agradecimento e o seu sentimento irá atingi-lo. E sempre pedindo a Deus para que esteja com ele, que ele está nos aguardando para daqui a pouco estarmos juntos novamente. Isso é uma certeza, né, do amor divino. Muito obrigado. Bom dia, ouvintes. Muita paz a todos. Bendito sejas, coração amigo, pelo pão que dás à porta, ao companheiro que se desconforta na aflição da penúria sem abrigo. Deus te faça feliz pela roupa que ofertas aos torturados do caminho, que tanta vez se vão no desalinho das feridas que trazem descobertas. Deus te conceda o prêmio da ventura pela ternura sorridente, com que levas ao doente o amparo do remédio e a esperança da cura. Deus te guarde na fonte da alegria, para lenir no esforço a que te des,
a orfandade e a viuvez que vivem para a dor de cada dia. Deus, porém, te abençoe, coração brando e pasmo, com a mais sublime recompensa, quando ouvidas a intromissão da ofensa, o golpe da injustiça e a pedra do sarcasmo. Deus te exalte no santo esquecimento do mal que te golpeia, reduzindo a extensão da chaga alheia sem cogitar do próprio sofrimento. Bendito sejas, coração submisso, embora sábio entre os mais sábios, pela palavra boa de teus lábios, no exemplo da bondade e do serviço, porque o amor transforma a sombra em luz, e o perdão, onde ampare, nunca erra, auxiliando a vida em toda a terra para o reino divino de Jesus. Acabamos de apresentar o programa Novo Tempo. Na Unopar, do Direito Presencial, Enfermagem Premium, Educação Física, Administração, Pedagogia, até os mais de 100 cursos EAD. Só falta você. Visite nossas redes sociais e descubra nossos cursos. Face, Insta e YouTube. WhatsApp 988823713. Unopar Itajubá. Sem comparação. Inscreva-se já. A Orion Administradora e Corretora de Seguros oferece a solução para a contratação de seguros em diversos ramos. Contando com a parceria das melhores seguradoras do mercado, buscamos atender as necessidades de nossos clientes. Seguro de automóveis, empresas, condomínios, residências, vida, engenharia, aluguel, responsabilidade civil e previdência. Consulte a Orion Administradora e Corretora de Seguros. Rua Major